doença como linguagem da alma. As mãos. Elas são nossos órgãos manejadores, com os quais seguramos e agarramos, tomamos a vida nas mãos, fazemos a paz, tratamos dos doentes, acariciamos e abençoamos, mas também manipulamos, do latim manas, mão. Palavras tais como apreender mostram como elas estão próximas das funções superiores. Para poder apreender alguma coisa, é preciso tomá-la na mão em sentido figurado, e isso ocorre de maneira análoga a agarrar algo. Quando agarramos, o polegar move-se em oposição aos dedos. Quando queremos apreender algo, recorremos igualmente à oposição. Somente entendemos rico com a ajuda de pobre. Grande torna-se concebível para nós através de pequeno, e bom remete-se a mal. No mundo polar, toda apreensão e compreensão precisa dos contrários. A mão o explicita anatomicamente. O leque de possibilidades de nossas mãos torna explícito o princípio fundamental do qual elas dependem. É Hermes Mercúrio, o deus do comércio e dos negócios, dos ofícios e da destreza manual, um negociador tão hábil como refinado, responsável pela comunicação entre deuses e homens, mas também entre os homens. As mãos são órgãos muito individuais. Não existem duas mãos iguais entre si. Os criminalistas utilizam esse fato quando estabelecem identidades a partir do padrão de linhas das impressões digitais. No âmbito da comunicação não verbal, as mãos são tão confiáveis como a boca e significativamente mais sincera que os conteúdos proclamados. Até mesmo sua temperatura permite tirar conclusões importantes. Mãos quentes expressam o desejo de contato. Elas vêm do coração como o sangue que as esquenta. Mãos frias, ao contrário, falam de distância. Elas não estão bem irrigadas de sangue e deixam entrever que seu possuidor retém sua energia vital e não procura o encontro. Nas mãos suadas e frias, vibra adicionalmente o medo. Quando alguém começa a suar frio, sente-se mais atormentado que comunicativo. A impressionante sinceridade das mãos e sua pele sincera são utilizadas na psicoterapia quando, durante a sessão, medimos e observamos a resistência da pele. Vale a pena, especialmente em fases críticas, conversar diretamente com a pele do paciente, já que suas respostas são mais diretas e têm menos reservas. Enquanto seus possuidores ainda dão uma impressão bastante cool, suas mãos já podem demonstrar uma grande agitação que absolutamente não chegou ainda à consciência do afetado. É a pele da mão, portanto, que transmite o essencial das profundezas da alma. Mãos fortes, bem irrigadas e que já, ao cumprimentar, agarram calorosamente, mostram alguém que está acostumado a lançar mão e tomar a vida nas próprias mãos. Em comparação a estas, há mãos que são abandonadas ao cumprimentar. Esse modelo chorão quer dizer: você pode fazer o que quiser comigo, eu não tenho nenhuma pretensão na vida. Finalmente deveria mencionar-se ainda as mãos sensíveis, que sentem e expressam muito sem grande ênfase física. Elas pertencem a pessoas semelhantes. Entre elas, há todos os tipos de gradação. Somente o fato de que cada pessoa tem sua própria caligrafia, tanto concretamente como em sentido figurado, mostra as amplas possibilidades de expressão das mãos. O fato de que estendamos as mãos para saudar e para nos despedir pode ter sua origem em uma época em que as pessoas, mais intuitivamente dotadas, apreendiam a linguagem das mãos de maneira óbvia. Quando ainda hoje selamos negócios com um aperto de mãos, isso é também um símbolo de sinceridade. Ao apertar as mãos, pode-se sentir se o negócio está em ordem e é sustentável para as duas partes. A linguagem das mãos, portanto, permite que se compreenda muito sem que se recorra à expressão das linhas das mãos ou se avalie a caligrafia. Até mesmo tais métodos, considerados ocultistas, têm encontrado crescente reconhecimento. Recentemente, um grupo de médicos ingleses pôde comprovar uma relação convincente
entre o comprimento da linha da vida e o comprimento da vida. Todas essas possibilidades mostram como as mãos são expressivas e individuais, e quão claramente elas, sendo nossas melhores ferramentas, tornam a obra de nossa vida apreensível. Elas mostram problemas de contato e estruturas de comunicação, mostram nossa habilidade para estabelecer ligações e revelam nossa capacidade de assumir compromissos. Contração de Dupuytren ou mão torcida. Neste sintoma, a placa de tendões da superfície interna da mão, começando pelo dedo mínimo, vai se contraindo paulatinamente. Com o tempo, a mão forçosamente se fecha e torna explícito um variado simbolismo. Por um lado, ela é um sinal de insinceridade, já que para selar algo como sendo sincero, é preciso dar a própria palavra, e para isso utiliza-se a mão aberta. Como a palavra de honra também percorre o caminho cheio de simbolismo do aperto de mãos, pode haver na mão fechada, além da falta de sinceridade, algo de indigno. Por outro lado, a mão fechada reflete estreiteza e, com isso, angústia. Soma-se a isso a impressão da contração. O polegar envolvido pelos dedos é um típico sinal de angústia e de insegurança nas crianças. Além do medo, o punho fechado no bolso expressa a agressão e é frequente que ambos andem de mãos dadas. A insinceridade está novamente presente, na medida em que esta mão está escondida no bolso e as unhas, suas garras, na mão. Caso o punho fechado seja escolhido conscientemente como símbolo, tal como o movimento trabalhista disposto à luta, o tema de agressão e da luta é unívoco, mas na sombra do espírito de luta, o medo está sempre à espreita. Na gestualidade cotidiana, o punho fechado é símbolo de ameaça, vingança ou vontade de luta. O polegar, que se destaca sozinho em relação aos 4 dedos, é um símbolo de unidade e de individualidade. Caso esteja envolvido pelos dedos, ressalta-se também em relação a isso a necessidade de proteção, que pode ser alimentada tanto pelo medo como pela agressão, que, como se sabe, é a melhor defesa. Finalmente, o símbolo da mão fechada pode expressar ainda a mania de segredos. Os afetados não querem falar de suas peculiaridades porque são muito tímidos e inseguros ou muito agressivos. O sintoma, portanto, explicita por um lado falta de sinceridade e intenções ocultas e, por outro, expressa agressividade disponível, mas não vivida. Todas essas tendências em seus manejos são naturalmente inconscientes para os afetados, razão pela qual elas são encenadas no corpo. Além disso, a mão nodosa que se fecha é uma imagem de rapacidade. No entanto, a verdade é que os afetados concretamente não podem nem dar nem tomar. Quem somente retém e não mais dá, naturalmente tampouco recebe mais nada. Ele não pode dar mais nem mesmo a mão. Os dedos curvados em garras o mostram, assim como os nós dos dedos, que os afetados abraçam permanentemente com a mão. Os nós simbolizam os problemas que os afetados ocultam de todo o mundo de maneira tão estrita que todos voltam a notá-lo. Na imensa maioria dos casos, as mãos e seus manejos são afetados e muito raramente a sola dos pés e o âmbito dos pontos de vista. O lado afetado permite diferenciar ainda mais o quadro. Nesse sentido, o comportamento no âmbito social é muito esclarecedor. Caso o lado esquerdo seja afetado, ele será escondido na medida em que as circunstâncias o permitirem e sofrerá exatamente o mesmo destino que o lado feminino dos sentimentos. Caso seja o direito, a coisa se torna socialmente mais difícil, mas não menos sincera. Para cumprimentar, a pessoa é obrigada a dar a mão esquerda. À parte o fato de sempre dar uma impressão algo acanhada e desajeitada, simbolicamente o fato é muito revelador. Esconde-se a mão direita, que exerce o poder, e se exibe a inocente esquerda. Caso as duas mãos sejam afetadas, não se pode mais simular qualquer franqueza. Um cumprimento normal torna-se impossível. Caso se renuncie totalmente às demonstrações de recepção calorosa,
isso também é sincero. Mas agora o reverso da reserva pode aparecer quando, por exemplo, a pessoa a ser saudada não quer renunciar a um genuíno contato de saudação. Ela pode então, por exemplo, segurar a mão fechada, envolvê-la por fora e ao mesmo tempo aprisioná-la. É justamente nas tentativas de cumprimentar que a problemática se torna graficamente clara. Os afetados não estão mais abertos para a vida. Eles podem segurá-la tão pouco como a mão estendida para cumprimentar. Então a tragédia da sua situação torna-se clara, também pelo fato de eles não poderem mais segurar a mão que se estende para ajudar ou salvar. Devido ao ávido empenho em lançar mão de tudo, sobretudo coisas materiais, e não mais soltá-lo, eles, ao final, não podem mais reter a vida nas próprias mãos. Chama atenção o fato de com frequência surgir, paralelamente, um problema de alcoolismo. Os afetados com isso se cobrem de entulho e se escondem. Eles se fecham simbolicamente com a mão. Seu ser está em suas mãos e somente aí torna-se visível para todos, razão pela qual as mãos são escondidas. Com mãos desfiguradas, contorcidas, o fechamento limpo de negócios também torna-se impossível, já que devem ser selados com um aperto de mão. A contração impede o contato sincero e deixa-se entrever o lado escuro e sombrio do pacto, no qual os dois lados ocultam intenções não declaradas. Trata-se, por assim dizer, de um negócio feito por baixo dos panos. A lição é voltar a vivenciar a qualidade dos próprios manejos e colocar-se de seu lado apesar das associações negativas. Trata-se de admitir para si mesmo que se quer agarrar e conservar coisas para si e que se abriga em intenções que não devem ser abertas ao público. Caso o egoísmo correspondente seja vivido de maneira consciente, não há razão para que ele se sedimente no corpo. O mesmo é válido para os impulsos agressivos, para o medo e para a insegurança. A avareza pode ser transformada em uma reserva que faça sentido, a mania de segredos em discrição, os rompantes agressivos em energia vital transbordante, o medo em sábia limitação. Perguntas. Onde sou insincero? Que indícios dão forma a meus dedos? Curvar a mão significa ser corrupto. Para que serve minha mão? Ainda posso lavar minhas mãos sem culpa? O que oculto de mim e do ambiente? Quem ou o que tenho nas mãos? A quem estão destinadas as ameaças que minha mão expressa? Onde deveria, de fato, estar à disposição para a luta sedimentada em meu punho fechado? Onde não admito meu oportunismo? Como ando o dar e receber? O que significa para mim o fato de não poder mais abrir a mão, mas também nunca mais estar de mãos vazias? Quais nós tenho fechados no punho, de forma que ninguém mais os vê e somente eu os sinto? De que tenho medo? O que me deixa tão inseguro e impede de maneira agressiva que eu viva minha individualidade? O que significa para mim o fato de não poder estender a mão e não poder agarrar a mão salvadora? O que quero ocultar? Do mundo, de mim. As unhas. As unhas das mãos e dos pés desenvolveram-se a partir das garras, ou seja, são resquícios destas, e em consequência têm a ver com nossa herança agressiva e nossa origem. Como deixamos de utilizar as garras diretamente na luta diária pela vida, precisamos apará-las. Antigamente, elas se desgastavam, como acontece com os animais de rapina. Quanto a isto, é igualmente uma atitude honesta e uma desilusão observar quem, além de nós, tem garras no mundo animal. O revestimento agressivo, tanto das unhas como das pessoas, fica claro. Agora, em uma época que ao mesmo tempo combate a agressão e é extremamente agressiva, não é mais tão fácil manter as unhas perfeitas, seja por serem atacadas por agentes estranhos, tais como fungos, ou amputadas de livre e espontânea vontade com os dentes, sobretudo pelas crianças, ou ainda por se tornarem quebradiças e lascarem com facilidade. Elas sempre lançam uma luz sobre nossa maneira de lidar com a agressão.
Em muitas culturas, seu comprimento é sinal do quanto a pessoa se manteve distante do indigno trabalho braçal diário. Ao mesmo tempo, esse costume deixa claro quanta agressividade é necessária para impor um tal estilo de vida e conservar o poder correspondente. Também entre nós, unhas bem cuidadas são um sinal de trabalho intelectual e de seu trato refinado com a agressividade. Em nossa cultura, é principalmente o mundo das senhoras que exibe seus símbolos de agressão com orgulho, não poupando gastos em seu cuidado e colocando-os em evidência com cores brilhantes. O esmalte de unhas tornou-se um componente permanente da vida. Excepcionalmente, ele tem a cor da madrepérola, aquele material iridescente no qual diversos seres aquáticos se envolvem e sinaliza que, para seus proprietários, a temática agressiva transformou-se em algo cintilante, precioso. O vermelho, escolhido de forma preponderante, é muito apropriado simbolicamente, pois se trata da cor do deus da guerra, Marte, e de sua rival e companheira, Vênus, a deusa do amor. A agressão e o amor unem-se em paixão nas longas unhas pintadas de vermelho, e as garras assim acentuadas sinalizam algo eroticamente sedutor que sempre é criado a partir dessas duas fontes. Não é de surpreender, já que Eros, amor, o deus do erotismo, é filho de Vênus e Marte. Com as armas de guerra do pai, o arco e a flecha, ele instila o desejo da mãe, o amor, no coração dos homens. Quando se pensa nas luzes do semáforo e no traseiro dos babuínos, o vermelho é também a clássica cor de aviso, que pode ser vista de longe. Unhas vermelhas chamam a atenção para si, para as qualidades sedutoras de seu proprietário, ou para o sangue que goteja de suas unhas. Finalmente, as unhas têm ainda um caráter saturnino, limitador, já que podem também sinalizar: até aqui, não prossiga. Inflamação das unhas. Este sintoma, também chamado de panarício, pode surgir tanto nas unhas das mãos como dos pés. O leito da unha, o espaço onde ela cresce e se alimenta, está inflamado e com pus. A inflamação nessa região encarna um conflito em relação ao lar da agressão, ou seja, da vitalidade. De maneira semelhante ao que acontece na inflamação das gengivas, o tema da confiança primordial está sendo aludido. As ferramentas da agressão, garras e dentes, precisam de um fundamento saudável para tornar-se agressivos de acordo com sua determinação. De maneira análoga, uma pessoa precisa da confiança primordial para poder dar expressão à sua agressão, sua vitalidade e sua energia. Quando falta autoconfiança às crianças e, sobretudo, confiança nos pais, elas não se atrevem a ser agressivas. Aquilo que externamente parece uma louvável afeição é, muitas vezes, falta de confiança. Quando, ao contrário, elas se atrevem a algo que os pais de forma alguma valorizam, manifestam com isso confiança, pois podem contar com os pais mesmo quando dão vazão à sua agressividade, ou seja, sua vitalidade. Estar permanentemente grudado na barra da saia da mãe, ao contrário, deixa entrever medo e falta de confiança. Quando ao conflito na base da agressão no leito da unha soma-se ainda roer as unhas, a situação torna-se mais clara ainda. A criança não se atreve a agarrar a vida e mostrar as garras. A válvula de escape para a energia vital não é suficiente para a criança, portanto dirige sua agressividade contra si mesma e castra suas próprias ferramentas de agressão. Em vez de ficarem contentes pelo fato de as crianças não dirigirem suas mordidas contra eles, não é raro que os pais recorram a punições. Na tentativa de tirar o vício de seu filho, eles fazem com que o problema da agressão mergulhe ainda mais na sombra. É justamente a sinceridade do sintoma que enfurece os educadores. Agora todos podem ver como seu filho vive de forma contrária à vitalidade. Algumas crianças levam essa situação tão longe que chegam a roer também as unhas dos pés, o que sua fome de agressão poderia deixar claro. Caso o sintoma perdure até a adolescência ou mesmo até a idade adulta,
isso mostra a contínua carência de possibilidades de expressão para a própria vitalidade. Não é raro que o sintoma desapareça para voltar a emergir mais tarde com outra roupagem, por exemplo, sob a forma de uma alergia. Como as unhas frequentemente são roídas quase até a base, as pontas dos dedos ficam desprotegidas e tendem a inflamar-se. O panarício típico, entretanto, afeta unhas intactas que repentinamente desenvolvem uma tendência para encravar. Elas perfuram a própria carne e, assim, declaram a guerra. Em geral, a situação não é tão crônica como quando se rói as unhas, inflamando-se em um conflito agudo. Ainda assim, há pessoas que sempre voltam a recorrer a este plano de conflitos em torno de sua confiança primordial. Além da típica ferida no leito da unha, há outras maneiras que podem chegar até os ossos. Quando o periósteo, os ossos ou os tendões são afetados, a problemática anímica que sai à luz é correspondentemente mais profunda. Os agressores, no sentido físico, são na maioria dos casos estafilococos ou outras bactérias, no quadro de uma assim chamada infecção mista. Enquanto a pessoa se deixa inflamar por esses agentes, os temas propriamente causadores obtêm muito pouco espaço. De fato, uma pessoa que declara guerra a si mesma, ou seja, cujo sistema de armas ofensivas, por dentro e por baixo, está, por assim dizer, sendo colocado em questão em seu próprio país, bem, essa pessoa mal poderia defender-se, quanto mais tomar por si mesma a decisão de atacar. A ferida costumeira no leito da unha pode fazer com que esta se solte e, com isso, indicar uma perda na disponibilidade para a defesa. As garras postas temporariamente fora de combate apontam para a lição a ser aprendida: trazer a própria vitalidade e agressividade de volta para planos conscientes. A guerra em torno do sistema de armas do corpo deveria ser travada em planos onde as soluções são possíveis. Nesse caso, as armas do espírito têm precedência sobre as armas do corpo. Até mesmo agarrar e arranhar conscientemente tem mais sentido que cultivar úlceras nas unhas. Perguntas: onde deveria mostrar minhas garras e não me atrevo? Onde eu inconscientemente guardo algo sob as unhas? Até que medida meu medo me deixa indefeso diante da agressão? Onde, em sentido figurado, sou vítima de minha agressão? Onde poderia encontrar confiança em minha força e minha vitalidade? Onde há possibilidades significativas para minha disponibilidade agressiva de defesa? Como minha fome poderia ser melhor aplacada?